Olá, pessoal. Estamos gravando o nosso segundo episódio, né? Referente ao nosso podcast Canteiro Seguro. E aqui estou com meu amigo Igor Henrique, técnico de segurança do trabalho. E eu sou engenheiro mecânico manuelito, engenheiro de segurança e perito em laudos, fazer laudos para acidentes. Queremos agradecer, não é, Igor? Sim, o apoio das pessoas que tivemos, que assistiram o nosso vídeo, e o apoio que nos foi dado, a expectativa foi grande, né? E ficamos muito satisfeitos com os elogios, com as críticas também, né? Sim, claro. Porém, o pessoal, na maioria, gostou, deu a força, elogiou, porque temos agora é o que eles dizem, né? Temos agora um local para poder falar, literalmente, né? Dos nossos problemas de segurança no canteiro de obra. E, sendo assim, hoje vamos começar com um assunto bem interessante, não é isso, Igor? Exatamente. Vamos mandar também um abraço lá para o pessoal do SESI, né? Não podemos esquecer, isso nosso mesmo, amigo lá, um abraço. O pessoal que assistiu o nosso vídeo, o nosso lá amigo de Alagoas, lá, né? o médico Adalberto, médico do trabalho, que assistiu e divulgou no Instagram dele, quero agradecer a ele por isso, e de outras pessoas também Sim. A doutora Alice, né, também divulgou no trabalho, o médico do trabalho divulgou no Instagram dela também. E diante de todas, muitas pessoas, muitos amigos nossos, seus também, né? Exatamente. Foi uma surpresa, né? A gente ficou bastante feliz com... Exatamente. O apoio está sendo grande, né? Muitas pessoas participando, envolvendo, mandando material. Não é isso, Igor? Exatamente. A gente vai trazer um pessoal também para compartilhar aqui conhecimento com a gente. Eu acho que vai ser bem legal. Exatamente. Muitas pessoas querendo participar, indicando assuntos e, com certeza, nós vamos chamar diversas pessoas para estar aqui conosco, né? Mas nesse objetivo de trazer segurança para o canteiro de obra. Estamos preparando o espaço, né, para receber bem o pessoal, para a gente poder compartilhar aqui algumas informações, né? Então, a gente vai receber muita gente ainda. Estamos seguindo aí para isso. Com certeza, com certeza. E hoje vamos falar, né, Igor? Vamos dar ênfase hoje ao assunto sobre o acidente de trabalho, né? Estatística, números, que é muito importante para que a gente possa balizar, né, e o nosso trabalho para que venha reduzir esse índice alarmante, né? Alarmante. Importante. Vamos falar de 3 tópicos, né? A gente vai falar sobre a estatística de acidente, como essa estatística de acidente influencia dentro do canteiro de obra e os custos desses acidentes, né? Que são muitos. Exatamente. E colhemos algumas informações, né, através do Ministério do Trabalho, dentre outros sindicatos, outras fontes, né? Exato. E pessoal também da medicina do trabalho, vários locais pesquisamos e realmente ficamos muito preocupados com o alto índice de acidente de trabalho que existe no país, né? Inclusive, Manuelito, a gente ficou até assustado com os números, né, da estatística que o Brasil mostra em questão de acidente de trabalho. De 2017 a 2024, teve um aumento significativo, né, de 580 mil acidentes para 648 mil acidentes, né? Isso. Pois é, Igor, isso é muito grave, né? E dá uma média de 11% de aumento, né? Sim. E você vê aqui, o que eu consultei aqui, a ANANT, né, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, né? Eles informam aqui que em 2017, esse número que você falou de acidente de trabalho, né, que é em torno de 580 mil, né? E que a construção civil está entre os setores com maior risco de acidente de trabalho. Eles que registrando aqui, quer dizer, o próprio médico, a associação que fala sobre isso, tá? Isso é muito sério e é importante que a gente tome medidas para que a gente reduza esse índice alarmante. São os acidentes registrados, né? A gente Correto. sabe que tem muita empresa que não registra, não abre a CAT, como manda a norma. Isso. A gente sabe também que os acidentes de trajeto são registrados. Inclui também, né? Que queda de moto, tem muita moto, essas coisas, isso dá um pouco de mascara um pouco, mas mesmo assim... Ainda é assustador esse número, assustador, né? É assustador esse número. E daí, desse número, a gente consegue extrair também lá no Ministério do Trabalho que 2.888 foram acidentes fatais no Brasil, né? Absurdo esse número, né? É muito grande, é muito grave, né? Infelizmente, é grave. E pior de tudo isso, Igor, é que a construção civil... Sempre está no topo, né? Sempre está no topo, tanto de acidentes, né, fatais, quanto
afastamento médico, né? Afastamento, O pessoal da Armante fala aqui que onde existe maior afastamento médico é na área da construção civil, mas a construção civil também é um setor muito difícil, né? Exatamente. É um setor, não é simples produzir. Exatamente. Todos os riscos existem dentro do canteiro de obra, É né? verdade. E a dinâmica é grande. Cada dia ela vai se modificando, é bem interessante. Eu já vim de indústria, tá? Como eu já lhe falei, como você bem sabe, muitos anos de indústria, e na indústria você vai organizando e vai ficando um pouco mais enxuto, né? Vai ficando estável. E a construção civil todo dia muda, como você bem Exatamente. sabe. Né? E daí a gente puxa que esses acidentes acontecem por queda em altura, primeiro lugar, depois vem soterramento. E depois vem o choque elétrico, né? Exatamente. E importante também, o quarto é queda de material, né? Nas Queda pessoas. de material. Veja só, Igor, é muito importante você falou que queda em altura, né? Como você vê, na construção civil é onde existe maior acidente de queda em altura. Exatamente. Todos os segmentos. Eu particularmente achava que o choque elétrico vinha em segundo lugar, mas aí, depois dessa pesquisa, eu fiquei surpreso porque vem um soterramento, né? Exatamente. O pessoal geralmente fala que vítima fatal vem com choque elétrico, depois é queda, mas você vê que não é assim. Primeiro é queda, soterramento, né, de vítima e choque elétrico. E isso é preocupante, né? Muito preocupante. Você que é da área, você bem sabe que a produção não é fácil porque as pessoas trabalham em altura, né? E fazer todo o sistema de linha de vida, e apesar da empresa oferecer, ter todos os EPI, ainda também tem os devidos cuidados que o funcionário deve ter. Né? Um outro agravante para isso também, para esse ranking que está lá em cima, é a questão dos fiscais do Ministério do Trabalho. Né? A gente nota que a diminuição no quadro, a gente antigamente recebia mais fiscalização dentro do canteiro de obra. Hoje é difícil receber, né? Exatamente, Igor. E lembra que a gente viu, né, que o Brasil precisaria, né? Sim. De quase 3.500 fiscais e só temos 1.800 e poucos, se não me falha a memória, não é isso? Exatamente. Quer dizer, temos mais de 1.800 vagas necessárias, né, para ocupar por auditor fiscal e não tem. E daí, quando essa fiscalização diminui, a gente acaba abrindo uma brecha aí para que... Relaxa um pouco, né? Sabe como é que é? Então, quando a pressão é grande, o pessoal atende legal, né? Se Atende. esmorecer um pouco, o pessoal vai relaxando. E é importante essas visitas dos auditores, nos ajuda muito no nosso trabalho, né? Exatamente. É importante, mas é bem assim, viu, Igor? Pois é, Igor, e com relação a essa estatística que nós vimos, esse número alarmante, né? No canteiro de obra, o que é que você pode passar para a gente aqui para contribuir, né? Que você presenciou, então você viu, então na hora onde você trabalhava teve algum acidente e você tem alguma lembrança disso, algum caso desse para contar aqui, Igor? Sim, Manuelito. Infelizmente, eu já trabalhei em algumas obras que teve acidentes fatais com trabalho em altura. E daí, o acidente que eu presenciei, algum dos, né? Vamos contar o mais antigo. Foi o cara estava desmontando a grua através de uma mini grua, né? O procedimento é esse. E daí, ele estava desmontando de um andar para outro. Da coberta. Da coberta, exatamente. Mas aí ele não caiu da coberta, ele caiu da caixa d'água para o andar embaixo. Certo. Aproximadamente uns 8 metros de altura. Entendo. Ele estava desmontando essa grua, a gente armou um andaime lá. E aí ele se atrelou no andaime quando a gente tinha uma linha de vida passando por trás desse andaime. Ou seja, o andaime cedeu e... Quer dizer que ele tem um local para colocar o talabarte dele, né? Infelizmente. Porém, que seria na linha de vida, ele colocou no próprio equipamento. O equipamento caiu e arrastou ele junto. Pronto, isso é muito comum. E aí a gente se pergunta, né? Por que o funcionário tomou essa decisão, né? A gente, na hora de fazer a investigação do acidente, a gente entrou muito nesse ponto. Por quê? Porque, provavelmente, para ele fazer aquilo, ele se sentiu seguro, né? Se amarrar no próprio andaime. Quando passava uma linha de vida por trás do funcionário. Pois é, Igor, exatamente isso aí que, pela minha experiência, como você bem sabe, que eu faço laudo de acidente com vítimas fatais, e entre outros, e é comum isso, sabe? As pessoas... Por que não fez a primeira vez? As pessoas, quando acontece um acidente, não foi a primeira vez que ele tomou aquela atitude, que tomou aquele procedimento, ela já vem fazendo isso várias vezes, né? Até que um dia, infelizmente, acontece
a fatalidade. Isso não é isso? muito verdade, né? Tanto é que a gente tem aquela pirâmide, né? Primeiro tem que acontecer os incidentes, os acidentes mais graves, para depois acontecer o fatal, e é dessa forma que funciona. Pois e é. aí, em função disso, né, não é só o acidentado que sofre, né? A gente prolonga isso aí para a família também. Eu, infelizmente, participei de ter que ligar para a família do cara lá, informar que ele tinha acontecido um acidente com ele, e daí todo aquele trâmite, né, até o final. É ruim, é muito... É bem interessante isso, que reflete, não é só vai além do canteiro, né? Exatamente, vai além do canteiro, É um perfeito. problema social, vai para a casa das pessoas, vai para a família das pessoas, né? E isso é muito triste, por isso que a preocupação tem que ser bem redobrada, na realidade, né? Exatamente. Mas tem o treinamento, né? Como a gente sempre fala, né? Tem um procedimento para você trabalhar em altura, essas coisas. A gente tem todo Sim, o procedimento, né? Me lembrei bem. Você viu que acidente em altura, né? Exatamente. Acidente em altura. Foi o primeiro ponto quer dizer que como você vê que a estatística realmente aí, os números estão corretos. Exatamente. É muito comum a gente ver. E fora os quase acidentes, né? Os quase acidentes, que às vezes não tem nenhuma fatalidade, às vezes não chega nem a ter dano material, nem dano físico, nem né? dano físico, Exatamente. Mas são coisas que sempre acontecem, na verdade. É exatamente isso, né? O prevenir um acidente, ele é muito mais barato do que ter que lidar com ele no futuro, né? E aí é em função de tudo. Tanto da questão da vida, que eu acho que é a prioridade, é a vida do funcionário, e também o bem material, a empresa em si, que a gente precisa também proteger claro. a empresa, né? O bem material da empresa. E aí eu te pergunto, tu já teve alguma experiência relacionada a acidente, assim, com desmoronamento, choque elétrico? Igor, veja, como eu sou contratado por muitas empresas, né? Sim. Que eu já fiz, eu sou perito, né? E assistente técnico, quando a empresa lhe chama, né? Você é perito quando está trabalhando para a justiça, né? Sim. E quando o trabalho feito de um perito particular chama-se assistente técnico. Eu tenho várias experiências em laudos, como você bem sabe, de acidentes de altura, né? Desmoronamento, que é o segundo, né? Que é o segundo. O segundo desmoronamento, que hoje em dia as empresas, as grandes empresas que a gente presta um serviço, né, como você bem sabe, nós estamos atuando, nós estamos intensificando, exigindo, né, bastante a parte de escoramento, né, para evitar desmoronamento, para evitar acidente fatal. Que eu já fiz um laudo, aliás, mais de um laudo, com acidente fatal através de desmoronamento, né. Para quem não conhece, desmoronamento é um soterramento, né, a pessoa cai uma barreira, né, cai alguma coisa em cima daquela pessoa devido a uma escavação. E hoje está sendo bem aceito, né? As grandes empresas já estão se adequando aí a esses escoramentos mais corretos, mais robustos, obedecendo sempre o projeto, né, que é estabelecido. Como é que está se comportando aí? Porque, na minha visão, as grandes empresas já estão se adaptando a isso, né, Manuelito? Estão sim. A procura tem aumentado para fazer projeto, né, de escoramento, principalmente com escoramento com perfil metálico, né, com pranchas, né? Com a parte estrutural do escoramento, né? Com perfil metálico, fazendo todo esse trabalho que no passado era feito com madeira, né? E que bom, pranchas metálicas, né? Pranchas metálicas, que no passado era feito com madeira, que nos meus projetos eu já não coloco mais. Eu coloco sempre prancha metálica, né? E o pessoal segue o projeto e realmente tem sido muito bom. E ela tem uma resistência maior, de fato, né? Agora, sim, você já presenciou algum acidente com prancha? Não. Ou não? Eu nunca vi acidente com prancha. Tipo assim, fazer um laudo, né, que você diz. Eu nunca fui chamado para fazer um laudo com acidente de prancha. Eu já fui chamado para fazer laudo com acidentes com madeira, né? Com desmoronamento devido a outras coisas, não por causa de prancha. Mas... Como é que acontece? Essa madeira rompe geralmente aonde? Olha, geralmente não é só a estrutura em si que não ela rompe. São outros fatores que contribuem para isso aí, tá? Executam um serviço, né, que não estava previsto antes do término daquela atividade para adiantar, e aquilo sobrecarrega a estrutura do escoramento e chega a romper, tá? É isso aí, que geralmente são coisas externas. Não é simplesmente que ela estava lá e rompeu. Já aconteceu o caso de realmente a estrutura não suportar, mas não chegou a ter vítima, né? Porque o pessoal foi retirado bem antes,
Mas geralmente é assim, é o perímetro, né? Onde está o escoramento que as pessoas às vezes não tomam o devido cuidado e termina provocando um acidente por quebra da estrutura. Então, perfeito, show de bola, muito mas interessante isso. E a gente, como técnico de segurança, fica muito feliz na aceitação das empresas a isso, com essa questão do escoramento de acordo com o projeto, né? E sobre a questão do choque elétrico, a gente pode dizer que teve uma diminuição por conta dos DRs hoje, que são obrigatórios por normas, né? A gente pode citar esse ponto como um grande... Eu posso dizer a você que hoje em dia a gente está bem mais sossegado, né? Bem mais tranquilo, né? Porque todos os equipamentos, todo equipamento, por mais simples que ele seja, ele tem que ter uma chave magnética, né? Quer dizer, um equipamento fixo, né? Não é equipamento portátil, né? O equipamento fixo, ele tem que ter uma chave magnética, ele tem que ter o botão de emergência, tem que ter o aterramento, tem que ter o DR, né? O DR que salva muitas pessoas do acidente. Hoje em dia, por norma, e as empresas vêm cumprindo isso aí, os auditores do Ministério do Trabalho são bem, quando eles vão numa obra, eles vão fiscalizar bem esses itens, né? E geralmente quando um acidente acontece é por descumprimento de alguma norma, né? As normas da gente são bem elaboradas, são bem definidas, o que é para fazer e o que não é para fazer. E como você falou aí no seu lado, você deve identificar que quando acontece um acidente foi por alguma falha de descumprimento da norma, na grande maioria das vezes, não é isso? Geralmente, tirando alguns casos, né, que realmente a condição de trabalho é totalmente errada, porque as pessoas colocam equipamentos elétricos sem ter aterramento, sem ter DR, e acontece isso também, sabe? Acontece. E em grandes empresas, às vezes, viu? Eu já soube de coisas que você, bomba d'água, trabalhando no local com água por perto, com fio exposto, né? O funcionário ali é comum, mas reduziu bastante. Posso dizer a você que, pelo menos nos meus clientes que eu atendo, quando eu sou chamado para alguns, isso já reduziu muito, muito mesmo. Todos os equipamentos fixos, como eu já falei, eles têm chave magnética, botão de emergência, né? Aterramento, o DR, e isso tem sido uma constante. Quando esses acidentes acontecem, geralmente tem reformulação de norma, né? O que, infelizmente, acontece é que o acidente já tem acontecido, né? Não tem como voltar atrás. Mas é bom que também outros não acontecem. E aí, o que é que tu acha da CIPA? O que é que a CIPA tem participação nisso? Tu acha que, de fato, é atuante nisso? Ela tem participação para também diminuir esses índices de acidente? Sim, com certeza, né? Você sabe que você é um homem de campo, né? Você é um homem de campo da área de segurança, sabe o quão é importante a CIPA, né? Bem treinada, bem treinada, bem preparada, o pessoal é responsável, né? O pessoal é uma equipe boa. Isso, para mim, é de grande importância, porque conscientiza os funcionários, né? Conscientiza as pessoas, de fato, que estão de frente, né? Exatamente. Eu acho que a CIPA é de muita importância. Você que pode falar melhor sobre isso. Me diga a sua experiência. Eu queria escutar de você também, mas, de fato, dentro do canteiro de obra, uma CIPA atuante, ela faz a diferença, porque é um conjunto, né? Para a gente poder diminuir esses índices é um conjunto. A gente precisa estar com um funcionário bem, questão de saúde. A gente precisa que o funcionário esteja treinado e a gente precisa também do que a gente falou no primeiro episódio, a cultura de segurança. O funcionário precisa querer também fazer a segurança, né? Porque não adianta a empresa dar todo o aparato de segurança e o funcionário não querer fazer. Exatamente, né? Exatamente, porque fazer segurança só não é da EPI, não é? Exatamente, perfeito. Só não é da EPI. Isso não é proteção individual, tem a proteção coletiva, né? Isso, exatamente. Tem os treinamentos, né? Isso. Tem toda uma coisa, e a cultura da empresa, que é muito importante. Sim. Todos esses itens eles trabalham juntos, estão juntos, interligados, não é assim? Isso, para a gente diminuir esses índices, acho que o que a gente acabou de falar é primordial. Né? A questão de treinamento, questão de cultura de segurança, eu acho que é muito importante isso aí. Agora a gente vai falar dos impactos financeiros e vai falar dos impactos sociais também, depois que acontece esse acidente. Né, Manelito? A gente sabe que o acidente, depois que acontece, ele gera um impacto financeiro na empresa e ele gera um impacto social também. Mas eu queria abrir um parêntese aqui para a gente tratar do seguinte. Muito é questionado sobre o custo de fazer segurança do trabalho. A gente sabe que para a vida não tem custo, né? Mas como é que você está enxergando isso? Igor, veja, através da minha experiência, que eu já falei que eu faço laudo de acidentes, né? O custo pós-acidente, por indenização, por advogado, indenização, é altíssimo. Eu já participei recentemente de um curso, de um laudo que eu fiz, que o custo que
o acidentado, a família está pedindo de R$1.200.000, tá? Uma vítima fatal, apesar que estava toda regular, a empresa toda regular, tudo correto, tudo certo, mas mesmo assim as pessoas ainda recorrem um valor que eles acham que merece. Imagine se a empresa não tivesse totalmente feito todos os procedimentos. Tá? Deixa eu puxar só um gancho aqui para te dar um dado, né? O Brasil gasta cerca de R$100 bilhões por ano com acidentes de trabalho. Um dinheiro bom, um dinheiro muito alto, né? E o pior, sabe, Igor, que não só o custo financeiro, porque o importante lembrar de tudo isso é o custo social, né, Igor? É a família do acidentado, né? O próprio acidentado, esse não tem valor, né? Eu sempre costumo falar nos meus treinamentos que uma família às vezes fica sem um pai, né? As crianças tudo pequenas ainda, precisando do pai, a família, o rendimento cai, né? Então o pai ou a mãe acidentado, a família fica sentida. Um acidente de trabalho não afeta só o trabalhador, né? Ele afeta a família como um todo. Né? Como um todo. Isso. É algo terrível e estamos aqui para contribuir, para cada vez mais diminuir, né? É a nossa missão, essa é a nossa missão, inclusive com os nossos ouvintes, nossos seguidores, né? Exatamente. Com nossos amigos. É importante essa participação deles, porque nos ajuda a divulgar, né, e coisas importantes que podem contribuir, pode contribuir muito para reduzir os acidentes. Não é isso que a gente quer, né? Todos nós queremos, essa é a verdade. Exatamente. Não é isso? Você está sendo procurado para fazer projetos? Como é que está se comportando o mercado depois dessa norma um pouco mais rígida, né, que a gente está tendo aí, essas reformulações de normas, ABNTs, procedimentos? Como é que está sendo aí essa procura, já que você é engenheiro mecânico, faz esses laudos, Igor, eu vou te citar que está aparecendo, que eu estou achando bem interessante, né? Você sabe que toda obra tem que ter as ancoragens para a manutenção. Né? As definitivas. As definitivas, né? E muitos prédios, muitos construtores ainda não cumprem ainda o que manda a norma, para que tenha pontos de ancoragem para depois ser feitas as manutenções. Compreende? E, hoje em dia, tem sido bastante a procura das empresas, tanto com prédios novos, como prédios para fazer serviço de manutenção predial, né? Que são as manutenções ao longo da vida de cada edificação. Né? Tem sido procurado e a gente tem feito bons projetos. E isso tem sido bom, viu, Igor? Como é que é a abrangência desse projeto, Manelito? Como é com gancho? Como é que é? Igor, são dispositivos, né, que atendem à norma, né, a BNT. Né? São dispositivos em aço inox, 316, 304. São dispositivos que têm que ter toda uma referência de fabricante, tá? Tem cumprimentos das normas e a colocação, a instalação, o projeto dele tem que ser feito por um engenheiro mecânico. Sim, tá? E isso aí depois é testado em loco, né, com o dinamômetro, tá? Que a gente faz o teste lá para subir aquele teste de arrancamento. Teste de arranque, exatamente, para ver se ele resiste qualquer ponto de ancoragem, seja ele para atender um alpinista, ou seja para instalar uma betoneira, não, né? Seja para instalar um andaime suspenso, né? Ou então um alpinista, seja o que for, aquele ponto de ancoragem ele tem que resistir, conforme a NR18, 1.500 quilos. E para isso ele tem que seguir o projeto, né? Com chumbador químico, a maioria deles, tá? E aí a gente remete muito a isso, né? A gente fala sempre em acidente de trabalho, e se a gente visse antes, quando a gente via, era nos ganchos, né? A gente terminava a obra, eu participei muito disso, a gente terminava a obra, colocava lá um ferro para as manutenções futuras. Chama-se caranguejo, né? Caranguejo. Aí a gente ia caranguejo, depois... todo caranguejo... Eu já trabalhei em empresa de manutenção e a gente ia lá, às vezes colocava a balança e tava lá o ferro corroído. Enferrujado, né? Enferrujado. Aí diziam assim, amarra em 2 ferros, em 3 ferros. Isso, E aí não tinha aquela confiabilidade que tem hoje. Hoje os prédios empresariais já estão com esses ganchos de inox, eles não enferrujam. Tem que estar guardadinho, né, dentro de uma caixa lá, né? Vocês
projetam uma caixa para ele ficar guardado lá, né? Não necessariamente. Não precisa? Eles ficam até expostos, porque pode ficar exposto. Exatamente que o material resiste. Né? Agora, claro, anualmente tem as inspeção, né? Tem inspeção anualmente. As inspeções anuais tem que ter, tá? Para você ver o dispositivo, como é que está, a conservação dele. E ver o estado dele também, né? A pessoa pode... tem a rosca, né? Tem o próprio olhar, a pessoa pode tirar. Mas, é como eu te falei, tem sido uma surpresa, a gente tem feito muitos projetos, tem feito várias instalações em prédios novos e prédios usados, né, para manutenção de ancoragem. Eu estou muito feliz com isso, né, porque você vê que tem vários acidentes com andame suspenso. O custo é um pouquinho a mais, mas eu acho que vale muito a pena. Vale. E também a questão de durabilidade, né? A gente... Claro. Quanto tempo dura mais ou menos uma ancoragem? Já é para a vida toda? Não, isso é para a vida toda. Você tem só, como eu lhe falei, né? Anualmente você tem que fazer as inspeções para ver o estado que ele se encontra, né? Mas ele atende bem, claro, né? Se for num local perto da praia, né? Marizia, ele tem né? Marizia, ele tem um tempo menor de vida, tal, mas a gente todo ano tem as inspeções para você realmente ver como é que ele se encontra. Daí você substitui, coloca outro, faz um tratamento, né? Entendi. Contanto que ele esteja em condições de trabalho, mas isso é muito importante. Então, isso tem sido, vale a pena, né? tem sido algo que tem percebido, viu, Igor? Ainda bem. Então é um custo que vale a pena, né? Então Exatamente. Que bom que a gente está tratando isso aí com uma seriedade, né? Exatamente. Que aí é justamente isso, né? O impacto financeiro ele acontece porque a empresa vai ter que desembolsar mais, porque antigamente o cara pegava um ferro na obra, daquele lá dobrava, colocava lá para fazer a manutenção. Hoje tem que ter todo um procedimento, tem que pagar um engenheiro mecânico para ir lá fazer um laudo, isso eleva o custo, né? Não, o engenheiro mecânico é um custo mais barato. O engenheiro mecânico é mais caro. É o mais barato, tem que fazer um projetinho, um laudo, tem que ter responsável. O resto da vida vai ficar sendo engenheiro mecânico. Exatamente. Mas é como eu falei, eu acho que não tem custo para tratar de vida, né? Acho que não existe o custo para a vida, né? Não, e é a responsabilidade, né? Exatamente. É uma coisa que não deve se questionar. E é normativo, né? Além disso, é normativo, tá? A pessoa, quando deixa de cumprir uma norma, uma NR está deixando de cumprir uma lei. E tem multa por isso, né? Tem multa, tem. E o importante, sabe, como eu te falo, a experiência que eu tenho em fazer laudos com acidentes, né? Pessoas vão bater. Eu já tive, como eu já lhe falei, eu já fiz laudo que tive que ir até para explicar à juíza o meu laudo, né? Para ela entender o processo, né? Que eu fiz, para a juiz compreender e saber de fato a causa real do acidente, que infelizmente no laudo que eu fiz foi o acidente, o culpado, foi o trabalhador foi que errou, tá? E aí eu te digo, é até um bom assunto depois para a gente poder trazer um outro assunto, tratar sobre isso, como é o procedimento depois que acontece o acidente. Eu acho que é uma curiosidade de muita gente, né? O cara, sei lá, se acidentou, vítima fatal. Quais são as responsabilidades? As implicações, né? As implicações, as pessoas envolvidas, né? As pessoas envolvidas. É um outro assunto depois para a gente entrar a fundo nisso, que é uma curiosidade bem interessante. Como se defender na frente do juiz, como se portar, como falar, né? Pronto. Vou aproveitar aqui, isso que você tocou no assunto, como eu tenho experiência nisso, como já lhe falei várias vezes, quero deixar aqui aos nossos ouvintes, né, que se quer um detalhamento maior de algum acidente, por exemplo, que teve vítima fatal, né, quais são as consequências dos envolvidos, como é o desenrolar, como começa, quais são as documentações exigidas, né, Igor? Isso é importante, exatamente. Quais são os implicados, com pessoas, até chegar no juiz, como a gente comentou aqui, que o pessoal vai bater na mão do juiz, né? Quando fala assim, o pessoal entende, né? Uhum. Aí, como eu já lhe falei, como eu tenho essa experiência de ir até no júri, né, para explicar o laudo, e as pessoas envolvidas e tal, é o que eu falo. Pessoas, os nossos amigos que não assistiram, se eles mandaram um tema, né, pode ser com relação um detalhamento maior do acidente, as implicações, as pessoas envolvidas, como é que elas vão participar desse... Responsabilidade de cada um, né? Disso, diante do juiz, né? Isso. Posso explicar isso aí, isso é importante. Se nossos ouvintes podem entrar através do Instagram. Do Instagram, né? Direct, né? Do direct e pedir aí um assunto específico sobre isso, mas a gente vai fazer um podcast sobre isso, porque é longo, né? A gente tem que entrar em detalhes e as pessoas já podem... É bem interessante, sabe? Perfeito. Porque as pessoas às vezes não têm noção, né? Exatamente, de como é. Perfeito. Então a gente falou sobre custo de empresa e agora, para finalizar, a gente vai falar do custo social, né? Do custo da família do acidentado, que deve custar bem mais caro do que questão financeira, né? Quando a gente tem um acidente fatal com a vítima, a gente altera todo o ecossistema familiar.
Às vezes o cara é o provedor da casa, de fato, e aí quando tem um acidente mais grave que o incapacita de voltar ao seu trabalho, à sua função laboral, a gente acaba mexendo em todo o ecossistema, né? É verdade. Eu, como eu já lhe falei, eu presencio muito isso, que nos laudos, né, eu converso com famílias e termino se envolvendo e tal. De fato. E às vezes as pessoas ficam tristes, queriam até receber um dinheiro, sabe, achando que tinha direito e tal, mas não é assim, né? Você tem que ser justo no seu laudo. E é triste, né? Às vezes você vê criança, como eu falei anteriormente, sim. a esposa, o esposo vai ter que começar a vida, tudo. É difícil, sabe? Eu acho que difícil. a melhor coisa que tem é a gente fazer como estamos fazendo aqui, tá? Através das pessoas, dos nossos colegas que estão nos assistindo, a gente poder colaborar, tá? Fazer ouvir, né? Fazer ouvir a nossa voz, né? Aqui através do podcast Canteiro Seguro. Muitos colegas estão querendo participar disso, né, que a gente tem falado, né, para poder também contribuir com esse trabalho nosso, né? Que bom, é verdade. Eu acho que nada paga a vida de um funcionário, de um colaborador. Eu acho que a função principal da gente é que o funcionário entre de manhã cedo e saia no final da tarde para o anseio da sua família, né? Claro, e o trabalho, Igor, tem que ser prazeroso, né? O trabalho tem que ser... O trabalho faz parte da nossa vida, né? Mas que a gente reclame de trabalhar, né? Mas o trabalho é importante para a nossa vida. Um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente seguro, isso anima o funcionário e os resultados são sempre melhores. Você concorda? Concordo plenamente. Acho que é isso. A minha função diária é essa, é ver o colaborador entrando bem, saindo bem. E é isso. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais chato, vai lá no cara, tem que usar esse equipamento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente é taxado como chato, mas o que me deixa feliz é quando dá 5 horas da tarde, o pessoal tá indo embora, todo mundo feliz. Para mim, eu cumpri meu trabalho diário. Hoje mesmo eu estive numa obra, daí o rapaz lá, o técnico de segurança, ele é recém-chegado nessa empresa, né? Começou ontem para dizer, daí ele está indo atrás dos operadores, com checklist, cobrando checklist. Aí o operador, não, porque eu não tenho tempo de fazer. Aí ele, não, mas tem que entregar. Eu digo, rapaz, faz o seguinte, quando for 7 horas da manhã, tu chega perto dele, diz, olá, meu amigo, tudo bom? Pega o checklist, vamos fazer junto, né? Trazer o cara para perto, né? Se você fizer 3 vezes, 4 vezes, o cara vai fazer sozinho, que ele não quer te ver de manhã todo dia, não. Ele vai fazer só. A partir daí ele pega, não é bem assim? Você que sabe. É exatamente isso, é trazer o cara para o seu lado. Você chega, não, eu vou fazer com você, o cara não vai querer. Vamos fazer junto, vamos. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais incisivo, tem que dar aquela advertência que ninguém gosta, mas na grande maioria eu acho que o clima tem que ser esse mesmo, amistoso, para a gente trazer o funcionário e ele se sentir até à vontade de conversar alguma coisa com a gente, né? Porque eu trabalho... Um trabalho do betoneiro, por exemplo, não é fácil, né? Não é calor, fácil. O trabalho de um operador de um pessoal que trabalha com andame suspenso, não é fácil. De um carpinteiro, um armador no sol quente, numa laje. O trabalho de construção civil não é fácil, tá certo? Não é, nenhum trabalho da construção merece uma atenção especial. E está aí os técnicos de segurança para poder falar sobre isso, né? Exatamente. Então, muito enriquecedor esse papo da gente hoje aqui. Eu acho que foi muito bom. E a gente finaliza com essa mensagem, né? Que nenhum custo vale a vida do funcionário, né? Exatamente. Eu quero aqui aproveitar mais uma vez, né? Falar para os nossos ouvintes que aquele que tiver um assunto específico, né? Aquele que quiser falar sobre um acidente, por exemplo, então qualquer outro assunto, nos mande no direct, né? No Instagram, para a gente poder. E a gente, como nós já conversamos, temos muito trabalho já enviado para alguns colegas nossos para a gente falar aqui, tá? Vai chegar um momento que nós vamos. Todos, a maioria que estão pedindo, nós vamos falar aqui, não é isso? Temos colegas nossos, né, engenheiros, temos técnico de segurança, temos fornecedores, auditores, que também estão querendo fazer parte da nossa mesa e uma satisfação nossa tê-los aqui, vamos chamá-los. Claro, vamos chamar muita gente, não é isso? Exatamente, vamos trazer todo mundo para a gente agregar. Desde a pessoa mais simples, aqueles mais graduados, todos têm condições de colaborar, né? É o que a gente diz, né, nos bastidores, a gente vai ser um bate-papo, é uma conversa, não vai ter entrevistado, não, a gente vai bater um papo e trocar experiência, né? Exatamente, todos contribuir, né? Todos contribuir, todo mundo. Como eu te falei, como você bem sabe, tem várias pessoas querendo vir. E virão. Vamos trazer pessoas aqui e virão com certeza. Não é isso aí? Exatamente. Agradecer a todos mais uma vez, né? Exatamente. Agradecer a todo mundo. Muito obrigado aí. E vamos continuar aí nessa jornada para a gente trazer conhecimento e também trazer convidados para agregar aqui com a gente. É isso mesmo. Até logo. Nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Brooks Engenharia e a Andrade Consultoria. A Brooks Engenharia é especializada em fazer projetos, laudos, né, instalação de ancoragem, e a Andrade Consultoria, treinamentos,
oferece treinamentos e serviço de SST. Não esqueça de seguir o nosso canal, dar uma curtida, né, e fazer uns comentários. É muito importante a participação de vocês. Agradeço a todos, um abraço.